No vídeo passado, eu expliquei o porquê os produtos cartográficos gerados através do mapeamento aéreo com drones são precisos e como você consegue essa precisão. Neste vídeo, eu vou dar uma dica de como achar a fonte dos erros. Antes de mais nada, saiba qual é a qualidade máxima que você pode atingir para utilizar como parâmetro. Para isso, existe uma fórmula. O erro na planimetria, ou seja, x e y, será de 1 a 1,5 vezes o GSD escolhido. Já o erro na altimetria, em z, será de 2 a 3 vezes o GSD. Faça essa conta antes mesmo de executar o projeto e utilize essa escala como guia. Ao analisar o relatório do processamento, verifique a precisão dos pontos de controle de cheque. A primeira coisa que você tem que conferir é o erro em pixel, pois ele irá apresentar se você errou ao fazer a pontaria dos pontos na imagem. O indicado é que o erro seja menor que 1 pixel. Caso tenha algum ponto com erro superior, volte nesse ponto e realize a pontaria dele novamente nas imagens. Se o erro em pixel está abaixo de 1 e o erro em metros está alto, fora da escala inicialmente determinada, isso quer dizer que a qualidade dos seus pontos de apoio estão baixa. Ou seja, você inseriu pontos com baixa qualidade e este erro foi propagado para o projeto. Neste caso, você deve analisar o relatório de processamento dos pontos de apoio. No mapeamento aéreo com drones, é muito comum terceirizar a coleta dos pontos de apoio. E geralmente o terceirizado envia apenas o relatório dos rovers em relação à base, que no primeiro momento podem estar com uma boa acurácia. Porém, é importante verificar o relatório de processamento da base com a RBMC, pois, caso a base esteja com a precisão baixa, ela irá propagar esses erros para os rovers, e isso será mascarado no relatório dos rovers em relação à base. Outra dica que eu dou é utilizar uma quantidade maior de pontos de apoio, pois, caso algum tenha que ser excluído, isso não prejudica o seu projeto. Eu sempre costumo dizer que é melhor ficar um pouco mais em campo coletando alguns pontos a mais do que ter que voltar a campo para fazer um retrabalho, pois em um projeto este é o pior cenário e acarreta prejuízos. Pecar pelo excesso é melhor do que pecar pela falta. Mas lembrando que com o tempo e com a experiência, esse feeling de definição de quantidade de pontos de apoio vai ficando cada vez mais acurado. Bom, espero que tenha gostado dessas dicas. Caso tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e quem sabe ela não se torne o tema do nosso próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber nossos conteúdos em primeira mão. Até mais!